Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje conosco um novo escritor nascido em Maringá. Seja bem-vindo, Gustavo. Eu que agradeço, estou muito contente por estar aqui, tá? É uma honra, né, estar participando desse programa e estou muito agradecido mesmo. Obrigado, Railda. Eu que agradeço. E como de costume, eu uso falar de onde nos conhecemos. Sim. E eu digo que o universo conspira a favor da literatura e muitas pessoas não acreditam. Vejam bem o que aconteceu. Estou eu lá no Banco do Brasil, vamos fazer uma média. Sim. E ele me atende, entrego o folder da Ciranda Literária para ele. É verdade. E ele diz assim: "Ah, você escreve? Eu também escrevo." E me mandou um conto, e aqui estamos, porque o universo conspira. Então, esse conto, eu gostaria que você contasse para nós o que aconteceu, a princípio, sobre o livro. Sim. Então, o conto eu comecei a escrever assim, eu adquiri o hábito da leitura, foi mais ou menos na minha adolescência, que eu assistia muita televisão, e começou a embaralhar um pouco as minhas vistas, embaraçar. E eu fui no oftalmologista e ele me indicou, né, conversando com ele, assim, inclusive ele foi muito bacana comigo. Ele me indicou para tá lendo, tá exercitando o olho em vez de ficar só na frente da televisão e do celular. E ele falou que a leitura ele traz um exercício para o olho, ele fortalece o nervo óptico. E a partir daí eu comecei a pegar alguns livros que tinha na estante. E comecei a ler Machado de Assis, Dalton Trevisan, Clarice Lispector e muitos outros, né? Sidney Shelton e Paulo Coelho. E isso começou a trazer um mundo diferente, um mundo novo para dentro de mim, né? Uma coisa que eu só via na tela da televisão, eu comecei a trazer para minha imaginação, começou a transformar dentro da minha mente, assim. Eu comecei a viajar dentro das histórias, assim. E comecei a pegar o gosto pela leitura, comecei a ler um, ler outro, até quando chegou o período que eu passei não só a ler, mas também a escrever. Pequenas poesias assim, contos, prosas, né? Comecei a conversar com a professora na escola, começou a dar algumas dicas e daí eu comecei a escrever. Aí fui escrevendo, escrevi um outro e na parte quando eu entrei no Banco do Brasil, começou a ser promovido uma parte cultural, um festival cultural do Banco do Brasil. Tá aqui, pessoal. Em 2011. E daí eu falei assim, o que custa? Eu vou me inscrever e vou mandar o meu conto, né? Não custa nada participar. E eu mandei o meu conto, fiz uma adequação, né, do conto do original para o que eles pediam ali na regra, né, que eram 10.000 caracteres, se eu me lembro, e mandei lá para eles. E a partir daí eu fui selecionado entre 334 candidatos, eu fui selecionado... No Brasil, pessoal? Na região sul, só Paraná, e Santa no Catarina. Brasil? No Brasil, acho que teve quase 2.000 candidatos. Nossa, que maravilha. Quase 2.000 candidatos e foram escolhidos 14 pessoas. Né? E dentre essas 14 pessoas eu fui uma delas, que ganhou uma viagem para Salvador, né, com acompanhante, com tudo pago, hotel 5 estrelas. E a partir daí que saiu essa obra aí que eu pude estar presenteando para você. Que chama-se Tudo por Sangue. Aí, à primeira vista, eu fiquei me perguntando, mas como um jovem, como é a alma desse escritor? Porque ele está escrevendo praticamente um cunho meio que adolescente, né? Porque vampiras, aquele cenário de casarões. Meio boêmio, né? Isso. Meio um estilo assim europeu, assim, que tinha aquelas casas antigas, né? Que tinha aquela árvore seca na frente, que você via aquela lua. Daí né? Eu imaginei o que você andou lendo para se inspirar. Sim.
Esse conto, particularmente, ele foi inspirado praticamente assim, em Dalton Trevisan e Edgar Allan Poe. E um pouco de Álvares de Azevedo também, essa parte do suspense, né? Que ele você quer ler mais, né? Você não para ali, né? Você leu a primeira frase, quer ler a segunda, a terceira, você quer dar continuidade. Então, basicamente, assim, foi esses 3 autores assim que me inspirou mais. E aliás, é incrível, porque o Álvares de Azevedo é como se fosse um plágio do Edgar Allan Poe. É incrível como os dois se assemelham. Eles são bem parecidos, né? Um do outro, essa parte do suspense. Então, para quem gosta, é bom que você lê tanto em inglês quanto em português e parece que é a mesma alma. É a mesma alma. O Dalton Trevisan eu quase não tenho muito acesso, para ser franca. Sim, ele é curitibano, né? O Dalton Trevisan. E mais contemporâneo. Mais contemporâneo do nosso tempo. Ele puxa mais assim pela sensualidade que tem, né? E busca mais essa parte assim feminina, masculina. Inclusive ele escreveu um livro, né, O Vampiro de Curitiba, né? Que é o mais famoso. Que é o mais famoso dele, assim, que também eu peguei um gancho nisso daí e botei o título, né? O título e a história mais ou menos nisso daí. Eu vi o seu personagem principal e adorei, porque eu como mulher eu gostaria de ser boêmia, independente, beberrão, como muitos da época, os jovens na época, né? E principalmente poeta, que ele também dá indícios do personagem ser poeta e dá umas talvez bem, né? Narcisista também. Sim. Então eu imaginei, deve ser um rapaz estilo bonito, ao extremo de causar sensação quando entra no salão, né? Sim, sim. Ele é mais ou menos um adolescente, né? Com todo aquele vigor, aquele jovem, né? Que está naquela fase do conhecimento, né? Do mundo, assim, bebendo, né? Na época, assim, que eu escrevi, ainda tinha época que o pessoal ainda era bonito fumar, né? Hoje em dia já não é mais tanto, né? Pelos efeitos que causa à saúde. Mas ele está bem naquela época da boemia, né? De festas e roda de amigos, né? E conversas. E essa parte também da parte instintiva que cada um de nós tem, né? Essa parte que vem lá do fundo, essa parte da gente, da caça, né? De você tá buscando assim de como era antigamente, né? Como a gente fazia para sobreviver, que a gente tinha que buscar o alimento, buscar a sobrevivência, né? Ele remete um pouco a essa parte instintiva que a gente tem dentro de nós. O cenário também é bem propício de vampiras, predadores. E eu percebo assim, você começa o conto já no ápice. Nós não sabemos nada do personagem, a não ser o que você falou, como nós já dissemos. E aí eu fiquei me perguntando, mas como ele deveria ter de repente, não sei se você ambiciona escrever mais? Sim, então, na verdade o conto ele é o primeiro de uma série de 3, de uma trilogia. Que bom, aí você vai falar mais sobre o personagem. Sim, e daí ele é mais um jovem que ele vai ao amadurecimento. Esse primeiro conto é essa parte juvenil, essa parte da descoberta, né? De estar descobrindo coisas novas e tudo mais, se entregando aos prazeres, né? Esse jovem, na verdade, ele se entrega aos prazeres. Tanto é que no final do conto eu coloco lá, né? Que ele vai nos devaneios, né, e nos delírios e tudo mais, aquela coisa assim do ápice da juventude, né, aquela descoberta, coisa nova, aquela experimentação. Depois no segundo conto já é mais um adulto, um amadurecimento, em que ele pensa para fazer as coisas, ele raciocina, ele coloca entre o certo e o errado, né, entre o bem e o mal. Essa trilogia também ele diz respeito entre o corpo, a alma e o espírito, né? E o terceiro conto já é essa parte mais madura. É uma parte assim onde a pessoa já é mais sensata, mais equilibrada, ela tem uma vida assim mais linear, né? Não é tão instintivo quanto... Não é mais tão instintiva, ela é uma vida mais racional. Né? Eu gostei também porque indiretamente a fêmea, que é a vampira, que tem um papel primordial ali no conto. Ele meio que está sendo seduzido pelo mal, sim, mas mesmo assim ele tem vontade de conhecer esse outro lado. Sim, é isso mesmo. Eu fiz ali uma inversão de valores, né? Que hoje em dia às vezes seja até mais presente, mas
há Na 10 época... anos atrás que ele foi escrito, ali em 2006, 2007, na verdade era o homem que buscava a mulher, né? E eu fiz essa inversão de valor assim, do homem se colocar como vítima e a mulher como predadora, né? As vampiras, tudo por sangue. Então elas que buscavam, né? A mulher que buscavam o homem ali, essa parte... E ele se apresenta apenas como uma vítima ali da situação, né? Naquele casarão, vamos supor assim, do século XVIII, assim, aqui no Brasil, assim, que seria mais antigamente, né? E mais na Europa ali, mais contemporâneo, que às vezes ainda tem alguns, né? E mais essa parte mesmo, assim. Eu imaginei um clima frio. Sim. Muito frio. Devido à bebida, também a boemia do noturno, as né? festas, a taberna, né? Um momento assim com os amigos, com homens que não se fala de nenhuma garota no cenário. Não tem, nesse momento não. São mais os homens. Então, madrugada. Sim, final de semana, né? Um final de semana ali que está acontecendo, de uma sexta até o domingo, né? No domingo é quando ele... Foi tirado todo o sangue dele, né? Todas as forças dele devariam, né? Se acabaram, né? E é interessante também porque por um momento, ali 2, 3 vezes, tentando encontrar se realmente... Eu não sabia da trilogia. Sim, então, fiquei sabendo hoje. Se realmente aconteceu, porque num dado momento ele para e começa a escrever um poema. Sim. Aí eu fiquei imaginando que ele continuou devagar e foi pro conto. E depois acordou, ou parou de escrever, ou voltou à realidade. Aí eu fiquei, mas será que realmente aconteceu? Igual nos filmes que de repente fala, aí eu acordei. Vem isso daí mesmo, essa parte assim do imaginário, né? Que você tá lendo ali, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Você não sabe se é real ou se é imaginário, ou se é da mente do escritor, ou da mente do personagem, ou da bebida, que nem tem horas que ele fala que ele não sabe se está delirando ou está acordado, né? Então é uma mistura entre o real e o imaginário, né? Misturado com a bebida, com aquele clima boêmio, com as noites sem dormir. Então realmente eu puxei isso daí mesmo, essa parte do real e do imaginário. E eu voltei várias vezes nesse ponto. Para tentar descobrir que bom que você gostou. O link, sabe? E eu fiquei assim, até esse momento, sem saber se realmente tinha acontecido. Sim. Porque é muito dúbio. É muito... Um portal muito pequeno ali para você descobrir da realidade e da fantasia. Na verdade, aconteceu, porque ele sentiu tudo aquilo, né? Mesmo às vezes sendo na cabeça dele, ele se colocando naquela parte ali de devaneio, né? De delírios, mas estava acontecendo, ele estava sentindo, né? Era uma coisa que era real para ele ali naquele momento, né? Estava acontecendo, né? Dentro dele, né? Assim como a gente às vezes, né? A gente está num lugar, mas dentro da gente está acontecendo um monte de outras coisas, né? Então, para a gente acaba se tornando real, né? É uma coisa assim que é dentro da gente e é real, assim, né? Traz uma realidade para a gente, é uma coisa que a gente está vivificando, experimentando naquele momento, né? A volúpia que envolve o casal também é bem visível, você consegue observar a cena... Que é amorosa, indiretamente. Sim, não é algo grotesco, um ataque. Não, eles se entregam, tornam-se um. Sim, é a mesma coisa assim como se fosse duas casas ou duas repúblicas, né? No caso assim de estudantes, né? Uma república de homens e uma república de mulheres, né? E ele tem esse percurso, né? Dessa festa, dessa boemia com os amigos na noite anterior, e depois na outra noite ele vai com a mulher, né? Com a parceira dele, com a namorada dele, né? E ele faz todo esse percurso. Só que esse percurso ele olha de uma outra maneira, né? De uma parte assim mais assim sombria, assim, vamos dizer assim, né? Mais essa parte mais do Edgar Allan Poe, assim, né? Mais de suspense e mais dessa parte assim de terror, assim, né? De vampiros e lobisomens e a lua, né? Cheia e a coruja, né? Então essa parte assim mais do Edgar Allan Poe mesmo, assim, né? Até mesmo da Virginia Woolf, não sei se você conhece. Não, essa eu não conheço. Vou te apresentar. Legal. Outra coisa também que me chamou a atenção, que antigamente o mal,
ele aparentava uma pessoa física feia. Sim, E hoje em dia, o mal é o belo. sim. Ele Em se filmes, transfigura, né? em filmes anteriores ou em livro, é uma figura macabra, temerosa. Não. E de 2012 para cá, que eu vejo no teu livro e em algumas outras situações, o mal é representado pelo belo. Sim. Então ele Parece. ofusca, mas ele também Puxa. instiga. Sim, é verdade. Eu puxei isso daí também um pouco, assim, da beleza e tudo mais. Eles estão num ambiente sombrio, de sombras, né, de escuridão, de terror ali e tudo mais. Nesse clima romântico, né, entre o romântico e o terror, né. Mas é isso aí mesmo. Antigamente era uma coisa feia, né, grotesca. Hoje em dia não. É o belo, né, se transfigura, né, em anjos de luz até. Pode se transfigurar dessa maneira, né? Mas é um rapaz de boa aparência, né? Tem essa parte mesmo, Railda, você tem razão. E você vê o poder da literatura? Sim. Modificar todo um cenário de uma geração para outra. Sim. E fazer com que nós tenhamos até vontade de encontrar um vampiro bonito. como você encontrou a sua. Sim, é verdade. Não é? É verdade. Porque não se fala nada do psicológico dela. Sim. Apenas que ela é bela, sensual. Ela é bela, bonita, sensual, né? Tem essa beleza. Ela que busca chegar nele com nesse romance, né? Porque geralmente o homem às vezes ele é um pouco bruto, né? Mas no conto ele diz, né, que ela chegando nele, né, vai cercando ele, vai buscando e ele vai meio que se protegendo assim, ela como a vampira, né, tentando chupar o sangue dele, né? Mas ele viu que não tinha mais jeito, de repente eu pensei até que aquela festa era uma despedida de solteiro. Sim. E que não, agora eu vou ser só dela, né? Sim. Porque indiretamente ele vai por esse caminho. Ele escolheu. Sim, ele opta por ela. Sim. Esse conto ele foi escrito assim, eu puxei um pouco até pela realidade do que eu vivia na época, que eu era adolescente, jovem, eu vivi mais ou menos isso daí, né, esse ambiente. E por isso dessa trilogia também, que foi esse conto quando eu era mais jovem, mais adolescente, esse outro que eu estou escrevendo agora, né, que está mais ou menos já quase pronto, que é essa parte mais adulta, mais de decisão, né, você faz ou não, porque o primeiro, né, se as vampiras, é mais essa parte de instintiva, essa entrega, e esse agora que é mais essa decisão entre o bem e o mal, o sim e o não, o certo e o errado, né, e depois o outro, que é mais essa parte mais linear, mais serena, onde você já alcançou uma plenitude, né, onde você já está mais na luz, né, seria entre o corpo, a alma e o espírito, nessa essa luta que tem na alma, a luz e as trevas. Né? Que bom, porque eu fico feliz porque o conto me deixou a desejar para mim. Eu fiquei esperando uma continuidade. Sim, tem a continuidade. Essa ideia é só para instigar mesmo, que né? Bom. Dar essa sede, né? Essa vontade assim, de querer mais. Então estamos esperando os próximos aqui na CSC TV. Nós não falamos desse aqui, mas vai ser um presente para o próximo entrevistado? Sim, isso. Então tá. Fale-me rapidinho do que se trata esse festival cultural, esse aqui em específico, do Banco que do Brasil. Junto com o livro. Com o livro. Foi o festival que o banco fez, ele pegou os contos, né, os premiados de quase 2.000 contos, escolheram 14, e ele fez um teatro. Né, foi representado numa forma de teatro, que foram elencados alguns autores para representar as obras que os escritores fizeram, né, trazer mais vida à literatura, né, ao conto, trazer para a parte do teatro com representação, com cenário, né, com encenação, e foi feito lá em Salvador, patrocinado pelo Banco do Brasil. Gostaria de Parabéns. Até mandar um abraço lá para o pessoal lá do Banco do Brasil, agradecimento aí que tem apoiado a cultura aqui no nosso país. Nossa, que maravilha, hein? Estou orgulhosa do banco. Sim. E da nossa estrela aqui de Maringá, Paraná, Sim. Brasil para o mundo. Sim. Quero te presentear com o livro do Sr. José Bidoia, que é Abrindo Corações. Está aqui um presente de mão para mão.
Obrigado, eu que agradeço aí. O José Bidó, ele faz parte lá da Academia de Letras, Isso, né? um dos fundadores, Um abraço membro aí dos fundadores. pro José. E aqui o meu Cartas de Evita que Perón não leu. Opa, um presente Evita Peron. especial para você, Legal. com a ciranda que nos proporcionou esse momento encantado. Muito bacana, muito legal Você mesmo. gostaria Obrigado, de deixar Raída. mais alguma consideração? Gostaria de mandar um abraço lá pro pessoal lá do banco e o agradecimento também, porque a arte é isso daí, né, meus amigos? A arte, quando a gente se depara com ela tem que trazer alguma coisa para dentro da gente, trazer alguma transformação, alguma mudança, alguma inquietação, né, Raída? Como a gente estava conversando anteriormente, isso é a arte, ela tem que ter o poder de nos transformar. Né, de fazer a gente às vezes repensar a vida, ver se a gente está no caminho certo, se não está, o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer agora, né, quais que são as mudanças que a gente tem que fazer. E a arte, ela proporciona isso daí com a gente, com a leitura, esse mundo que traz para dentro da gente, né, principalmente para as crianças, para os jovens, né, que está essa febre do celular, né, as pessoas direto no celular, para que elas possam estar pegando o livro na prateleira e lendo. Sim. Esse é o nosso intuito aqui também com a Ciranda Literária, e o nosso orgulho é estar colocando pessoas como você na mídia, porque nem sempre a pessoa tem essa oportunidade. Estamos no Facebook. Qual o seu nome no Facebook? É Gustavo Armaculo mesmo. E Railda Masson, quero te dizer que parabéns. Obrigado. Que você continue esse caminho, que não tem mais volta. Amém. Obrigada por existir. Eu que agradeço. Obrigado, Raída. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.